pessoal. Boa tarde a todos, pela participação de todos vocês no call mensal da UCAM. Hoje a gente gostaria de fazer alguns anúncios, né? A gente, como vocês sabem, a gente fechou, né, por um período o UCAM Liquidez. A gente já fez isso lá no fim do ano passado, por uma questão de disciplina mesmo, né? Manter ele no tamanho adequado. A ideia é que a gente reabre em algum momento, mas a gente gostaria de avisar que a gente tem algumas alternativas bastante interessantes, tá? No nosso segmento de crédito privado. A gente tem o OCAM Crédito Corporativo 30, que é um fundo D30, né? Um fundo que segue a mesma filosofia de investimentos do nosso OCAM Liquidez, só que com uma expectativa de retorno bem melhor, né? Com um nível de caixa menor e expectativa de retorno maior, e uma liquidez em D30. Além disso, a gente recentemente também criou o fundo OCAM Infrativo, que é um fundo isento, ou seja, ele não tem cotas, não tem imposto, e ele atua em dois segmentos, tanto no segmento de debêntures incentivadas, em que o nosso gestor ele tem bastante experiência por já ter trabalhado no BNDES justamente nessa área de infraestrutura, que é o Petrônio, que vocês devem conhecer bem o histórico dele, e além do segmento de debêntures, o fundo também atua na parte macro, né? Ou seja, ele atua nos mercados de juros e moedas, e ele tem tido uma performance bastante destacada, um fundo que tem 3 meses, então, caso vocês tenham alguma dúvida, podem nos contactar. Além disso, a gente também tem fundo de previdência na parte de crédito privado, tanto lá no BTG quanto na Brasilprev, né, que é do Banco do Brasil. A gente vai abrir outras frentes nos outros distribuidores, mas também pode ser muito interessante para que os clientes possam participar desse segmento de crédito da OCAM. Tudo para mostrar que a gente, além do OCAM Liquidez, tem outros fundos muito interessantes de vocês estudarem. Por fim, a gente queria também fazer um anúncio bastante importante de uma contratação recente que a gente fez para a parte de crédito privado. O Petrônio ele irá dar maiores detalhes quando ele for falar, tá? E hoje a gente vai mudar um pouquinho a ordem do call. Então, a gente vai começar, no primeiro momento, com o Paulo, falando do ambiente macroeconômico, tanto no Brasil quanto global. Depois disso, ele vai passar a palavra para o Petrônio, que vai falar da parte de crédito, dos fundos e dessa contratação que eu mencionei para vocês. Posteriormente, o Duda vai falar da parte de ações, e o Pedro Drê, depois da parte de juros, e o Fernando Chibante, então, termina o call falando da parte de moedas, tá? E, ao longo do call, a gente vai deixar a caixinha de perguntas e respostas. Caso vocês tenham alguma pergunta, por favor, só mandar lá que a gente tenta responder tudo na hora. Bom, vamos lá, Paulo, pode começar, por favor. Perfeito. Esse último mês, ele tem uma característica um pouco diferente, porque até na parte econômica, nos dados, eu acho que a gente teve ali uma sequência de informações sobre a economia americana, mostrando uma desaceleração da inflação, mostrando uma certa acomodação ali da atividade, principalmente no mercado de trabalho. Então, a gente volta a ter um cenário que, enfim, parece um pouco mais benigno nessa e sinalizar realmente a aproximação ali de um início de um afrouxamento monetário, mas eu acho que diferente do que a gente vinha tendo até aqui, foi um mês que a parte política global ela ganhou muita importância e política com repercussões fiscais, né? Então a gente teve nos Estados Unidos, para já pegar esse gancho, a gente teve o primeiro debate entre o Trump e o Biden. Foi um debate que aconteceu cedo, quando a gente pensa em calendário eleitoral, mas onde o Biden foi muito mal, a verdade é essa, e levanta, inclusive, questionamentos ali sobre a viabilidade dele como candidato, tem um movimento para tentar substituí-lo, então tem ali um ruído que foi aumentado nessa parte política. Tem essa incerteza de quem vai ser o candidato mesmo dos democratas. Em princípio, o Biden teria que desistir para ser substituído, então é uma coisa assim, que aumenta a incerteza e aumenta as chances também do Trump. A verdade é essa, né? Ele foi visto como ganhador do debate e realmente está com uma performance melhor. Isso tem, claro, ali uma repercussão
em diversos níveis, entre eles o fiscal. É, Também nessa parte política, a gente teve a França merecendo destaque, e a França tem um governo ali mais centrista, mas nessas eleições a gente teve um crescimento dos extremos, né? Então, a gente teve tanto os dois lados indo melhor, né? Tanto a esquerda quanto a direita, e a ideia ali de um parlamento mais populista ficando mais forte. Então, isso também ali acaba aumentando o risco, né, principalmente na parte fiscal. A França é um país que precisa fazer um processo ali de redução de déficit, e com essa composição vai ficando mais difícil. Isso sem falar também em outras repercussões, como a relação da França com a União Europeia e tudo. Mas eu acho que, nesse contexto fiscal, a gente viu uma maior incerteza advinda desses movimentos políticos. E também no Brasil, a gente tem ali a questão fiscal ganhando mais espaço também. A gente tem uma dificuldade intrínseca, que é o executivo não querendo fazer grandes reformas para, ao menos, flexibilizar os gastos e abrir algum espaço dentro do orçamento. Cortar gasto, então, fica mais difícil ainda. Tem algumas medidas que podem gerar alguma economia, mas tem uma coisa mais estrutural, alguma coisa mais forte, realmente a visibilidade sobre a continuidade do arcabouço e da consecução das metas fiscais fica muito mais difícil. Então, a gente tem, de um lado, essa resistência com o lado de despesa. O Congresso tem sido muito resistente a aumentar receita, impostos, e aí, na verdade, quem fica no meio do caminho é o resultado primário e o respeito ao teto de despesas estabelecidas pelo arcabouço, né? Então, a gente tem um contexto que, em algum momento, é muito provável nós termos uma revisão, ou do arcabouço, ou da meta, ou ambos, né? Ou o desrespeito a ambos. Acho que é uma possibilidade também. Então, nós temos um ambiente ruidoso, né? A gente teve algumas declarações do presidente que foram também na direção de acentuar esses ruídos, né? E mandar ainda mais a mensagem de que não é de se esperar um grande processo de revisão de gastos. E, enfim, no momento que o mundo inteiro está passando por um questionamento fiscal maior, né? Então, isso acaba também, quando a gente pensa em mercados, dificultando bastante o trabalho do Banco Central, porque isso contribui para uma desancoragem das expectativas, uma desancoragem adicional. Junto com isso, também contribui para depreciar o câmbio, que atrapalha a inflação corrente e acaba afetando a inércia, que afeta a inflação prospectiva também. Isso acontece no momento que a gente tem uma economia sem ociosidade, e a gente sabe que momentos de desancoragem de expectativas e ausência de ociosidade acabam sendo um ambiente mais fértil para o repasse do câmbio para todos os preços da economia ser mais forte, mais rápido e mais permanente. Então, acho que até tendo um cenário muito mais complexo em vista, o Banco Central parou o processo de flexibilização monetária. Já não, na última reunião, ele não fez nenhuma alteração na Selic, manteve em 10,5%. E mais do que isso, ele condicionou qualquer ajuste que ele venha a fazer no futuro ao que for necessário para a convergência da inflação para a meta. Então, essa convergência ela pode, na verdade, colocar todos os movimentos na mesa, né? Se tiver uma consolidação fiscal ou um ambiente mais benigno, ele pode, eventualmente, ter algum espaço para flexibilização, mas ele também pode ter, dependendo da evolução do cenário, dependendo da trajetória do câmbio e de expectativas, pode ter que começar a reverter o afrouxamento que ele fez. Então, é um ambiente muito mais incerto, e que o BC, corretamente, na nossa opinião, se deixou livre para reavaliar a estratégia de política monetária
enfim, nas próximas reuniões. Bom, eu acho que essa é a descrição do cenário que eu queria fazer. Com isso, eu passo para o Petrônio. Obrigado a todos aí pela oportunidade. Eu vou começar aqui. A gente encerrou agora, né, o mês de junho, mas assim também, de certa forma, o fechamento do semestre. Então, acho que vale a pena fazer assim, uma breve recapitulação dos principais eventos. E eu acho que o principal ponto, tema do semestre foi uma frustração que se deu logo no começo do ano, como o Paulo falou, né? O mercado estava muito otimista em relação à economia no mundo inteiro, esperando uma queda sincronizada de juros nos principais países desenvolvidos. E com isto, você teria um aumento de busca por ativos de risco que beneficia o Brasil de forma particular, e isso se frustrou, né? Então, e como o Paulo também comentou, apesar da gente ter mais recentemente alguns dados um pouco mais benignos, surgiram outras frentes de incerteza do lado político e que apontam muito para uma questão fiscal no mundo, né? E o que isso gera para o Brasil? Acho que a primeira coisa é que, no começo do ano, todo mundo olhava para o Brasil, visto de fora, né, como sendo uma alternativa, as pessoas estavam buscando esse lugar onde eles poderiam buscar um ativo um pouco mais ousado, um pouco mais de retorno e diversificação, e agora eles olham para o Brasil e para os outros emergentes como sendo o que pode ter de problema ali, né? E principalmente na parte fiscal, porque é o tema da vez lá fora também, né? Então, nesse contexto, a situação aqui continua um pouco mais delicada. E o que os investidores costumam buscar nesse tipo de ambiente? Algum tipo de investimento que dê, de alguma forma, segurança e visibilidade, e alguma coisa que tenha ido, deve ter apresentado um bom desempenho quando eu olho no histórico recente, né? E aí, os fundos de renda fixa e de crédito, eles cumprem os quesitos, né? Então, tanto eles mostram uma resiliência nesse tipo de ambiente. A gente tem aqui no Brasil esse ciclo de queda de juros foi interrompido um pouco antes do que se imaginava, mas a gente já está num patamar de juros, embora elevado, bastante elevado, ele é bem mais baixo do que a gente viu recentemente, né? E as empresas brasileiras, as maiores, né, elas têm tamanho e estão acostumadas a viver nesse tipo de ambiente, de forma que, apesar das surpresas que a gente viu ano passado, né, essa classe de ativos se mostrou, e o desempenho do ano passado reforça isso, como sendo uma classe elegível para se colocar como um ativo mais seguro. E, por outro lado, o desempenho está muito bom, né? Então, eu acho que essa expectativa está fazendo com que o fluxo de recursos migre muito para ativos de renda fixa. A gente tem visto isso, em particular no mês de junho, além de não ser diferente, foi um mês onde a gente, na amostra de fundos que acompanhamos de crédito privado, a gente viu o maior aporte, o maior influxo de recursos, né? Nos fundos da OCAN, em particular, a gente acho que foi muito bem ano passado e no começo desse ano. Por conta disso, a gente teve uma captação bastante expressiva e acabamos até por fechar o fundo D1, como a Abel já colocou, né? Mas então a gente viveu isso e está vivendo isso, né? E o que é consequência para o mercado, para os ativos? De um lado, você vê um fechamento de spread consistente ao longo do semestre, principalmente de papéis de baixíssimo risco. Isso continua, mas a gente já está num patamar onde a gente começa a ver mais estabilidade. Então, acho que esse é um ponto para chamar a atenção. Papéis de crédito muito óbvio, principalmente emissões recentes, onde houve uma tentativa de fazer um alongamento, né, colocar papéis muito longos com spread pequeno, o mercado de crédito olhou para aquilo e resolveu não corroborar, né, com essas emissões, e elas ficaram parcialmente encarteiradas em vários bancos. E isto, o natural que aconteça agora, e já está acontecendo em alguma medida, é que o mercado absorva esses papéis com um pequeno deságio. Como o técnico está muito bom, e as empresas realmente são muito boas, né, eu não vejo nenhum problema em que essas emissões sejam absorvidas, mas, de fato, eu acho que é natural a gente esperar, olhando para frente, spreads mais estáveis, o que significa em rentabilidades muito boas do lado de crédito, mas não no mesmo patamar que a gente viu no ano passado ou nos primeiros meses deste ano, né? E com isso em vista, a gente está com os fundos com um pouco mais de caixa, focando em papéis mais curtos, por exemplo, LF de banco, que tem tendo um desempenho muito, muito bom recentemente por conta desse cenário todo, e eu acredito de fato que os fundos de crédito
vão continuar indo bem e tendo muito aporte ao longo aí do segundo semestre, né? Não só nessa classe, mas eu diria que a indústria de crédito nos últimos anos, né, ela tem mostrado uma certa força, eu acho, porque ela é muito adequada para o investimento no Brasil, e eu acho que isso explica muito do crescimento que a gente teve aqui no CAM, e eu aproveito para comentar, esse é o motivo também pelo qual a gente está aumentando a equipe. Nós contratamos, tivemos a felicidade de contratar o Marcelo Farias, que veio da BB Asset. A BB Asset é uma casa onde tem pessoas extremamente qualificadas, extremamente competentes. O Marcelo tem uma experiência de mais de 20 anos em análise de crédito e com certeza vai nos ajudar muito, seja nos fundos mais líquidos e mais high grade, quando eventualmente a gente venha a criar novas categorias, com a sua experiência, com o seu conhecimento, vai ajudar muito na seleção de ativos, e veio aqui para compor a equipe. A gente está muito feliz com a contratação e desejo todo sucesso ao Farias, e a todos os cotistas a gente agradece a confiança e diz que a gente faz o máximo aqui para ter uma equipe de excelência para entregar os melhores resultados possíveis. Do meu lado era isso, eu passo a palavra para o Duda. Obrigado, Petrônio. Boa tarde, é um prazer falar com todos os clientes e investidores que estão ouvindo. Bom, falando um pouco da Alcan em si, eu acho que fica o destaque realmente na parte de crédito que o Petrônio falou, que nós estamos fazendo contratações, investimento com diferencial em high yield, uma captação sensacional, todos os nossos fundos sendo premiados. Eu acho que foi o grande destaque aí, mais uma vez, do mês, mas principalmente do semestre. Aqui em Bolsa, a gente teve uma performance positiva no mês e até no semestre também, apesar de toda a destruição de valor que houve pela deterioração macro de Brasil. Mas aqui a Bolsa esse mês subiu 1,5%, o S&P novamente foi o destaque, 3,5%, mais ainda o Nasdaq 6,2%. A gente acertou nessa alocação, porque a gente deixou a parte direcional e principalmente a alocação no mercado externo, principalmente no setor de tecnologia, em que a gente fez algumas mudanças, mas a gente conseguiu aumentar, né? Hoje, quando você olha o retorno absoluto, ele está aproximadamente 40% comprado e 25% vendido. Essa exposição direcional de 15%, praticamente integralmente, ela é focada no mercado externo, onde nós estamos com mais de 2/3 da nossa exposição. Apesar do nosso ciclo de competência ser ainda mais forte no Brasil, a gente fez um forte investimento nessa parte externa. Estamos hoje com 4 analistas focados. Desde 2018, a gente tem uma cobertura individualizada das principais ações. Eu acho que isso está dando fruto, que a gente também está conseguindo gerar alfa e também uma compreensão top-down, inclusive da parte de fluxo, conseguir capturar também um pouco de beta, uma parte direcional, tá? Todos os fundos foram destaques, né? O nosso o retorno absoluto pela parte de equities, principalmente, teve uma performance de 1,3%, que foi 160% de CDI, mas o nosso long and short rendeu 250% de CDI, 2%. Os nossos FIIs, mesmo dos institucionais, renderam 2,10% contra o 1,5%, o long bias mais ainda 3,5% contra o 0,5%, e o nosso Razor, que é um fundo com liberdade de investir lá fora, rendeu 3,7%, ou seja, espelhando um pouco a gente ter essa alocação mais forte lá fora e também no tema de tecnologia. Bom, falando um pouco do que a gente, do mercado local e o que a gente mudou, né? Sem dúvida, como o Paulo adiantou, o grande destaque no mês foi uma deterioração macro mais aguda, vide o movimento da curva de juros, na curva de câmbio. Como você tem essa questão do fiscal em aberto, fica muito mais difícil você ter uma predição de preços, assim, a flutuação, a volatilidade provavelmente vão aumentar, e a gente não consegue ver ainda uma reversão desse fundamento. Então, aqui a gente está totalmente redeado, como eu falei, procurando gerar alfa. O que a gente fez na carteira é que tem algumas empresas que a gente gosta, que, na nossa opinião, tem proteção em relação ao dólar, tem proteção em relação à alta de juros e tem proteção em relação à inflação. Ou seja, tentando um cenário de empresas realmente muito resiliente, mais forte para ganhar nesse cenário. O que a gente fez? A nossa carteira, a gente, por melhora de fundamento próprio do setor, independente do câmbio, a gente aumentou no setor de energia, tá? Então, a gente tinha uma confiança um pouco maior de uma sustentação de preços de energia, né? O preço do petróleo até surpreendeu, sinceramente, um pouco a gente, onde está mais concentrado no setor de petróleo, mas também porque aqui no Brasil existem algumas empresas de extremo valor, que eu acho que favorece, tá? Então, a gente
aumentou nessa parte. Tá? Na parte de bancos, o setor financeiro em geral, que tem um setor que a gente gosta bastante, alguns papéis que a gente usava como hedge dentro do próprio setor caíram bastante, então a gente diminuiu esse hedge e diminuímos também uma posição, até porque foi um setor que performou bem. Tá? A gente diminuiu e acha que ele também está mais protegido nessa parte em relação à inflação e juros do que os outros mercados, desde que você não tenha uma deterioração muito aguda aqui no Brasil. Tá? Na parte de utility, a gente diminuiu um pouco as posições, teve algumas posições também que no relativo renderam bem. Também tem uma oferta de Sabesp bastante relevante aí no mês, então a gente é acionista, mas também quer estar livre para poder talvez aumentar ainda um pouco, né? Mas também é um setor que protege contra a inflação, não necessariamente contra os juros. Então a gente diminuiu um pouco isso. Tá? A gente também aumentou um pouco num setor que a gente não é muito relevante, mas em papel e celulose, acho que gerou algumas oportunidades, também funcionou. Então a gente aumentou um pouco nessa parte de papel e celulose. Aonde a gente reduziu foi em consumo, que a gente continua achando que sofre nessa parte de inflação, nessa parte de juros, nessa parte do dólar, e a gente ainda tem usado um pouco aí para financiar alguma das nossas outras posições, ou seja, a gente está short realmente em alguns papéis. Bom, como eu falei, é totalmente focado em alfa e tem umas definições, mas eu acho que como a gente conseguiu no semestre proteger bem, nesse mês proteger bem, no mês de extrema volatilidade, eu acho que a gente continua achando que consegue gerar valor dessa forma. E também queria refrisar que também eu acho que apostar contra nesses níveis, também eu acho, principalmente a gente que é investidor, que procura o grande ganho, não é favorável dado o valuation, né? A questão de fluxo é algo que nos preocupa, assim, claro, com uma deterioração macro, então deixa a gente mais cauteloso. Lá fora, a gente conseguiu encontrar algumas posições que a gente conseguisse aumentar e ainda no tema de tecnologia. Destaque foi até o setor de e-commerce, que a gente aumentou e até se valorizou bem. Os papéis que a gente investiu, a gente até tradou um pouco, mas a gente conseguiu aumentar. Conseguimos aumentar em semicondutores, também frisando aí que a NVIDIA a gente carrega uma posição pequena, porque se valorizou muito. Então, não é exatamente NVIDIA, mas os outros setores que a gente gosta, como software, continuou bastante dominante, como rede social também forte. Um papel que a gente reduziu no setor externo bastante foi em banco digital no Brasil, pela performance muito positiva, principalmente comparada à performance do Brasil. Continuamos gostando do papel, mas estamos com a posição menor agora, mas também carregando. E isso também a gente conseguiu migrar para algumas outras posições um pouco mais pulverizadas. A gente protege preponderantemente com o S&P, procurando proteger cerca de 50% da exposição que a gente tem lá fora, mas a gente também conseguiu pulverizar um pouco mais as ações, pegar outros temas que também pegou, principalmente nessa parte de um beta mais favorável para a tecnologia. Lá fora, a gente continua achando que o fluxo favorece, contrário ao Brasil. A margem de segurança é menor, por outro lado, né, porque além do destaque da alta das bolsas, que nem é tão brutal, né, próximo aí de 15% no ano, mas somos um pouco, por isso que a gente carrega proteções, também são um pouco cautelosos, quando tem movimentos muito fortes, a gente procura tradear um pouco, mas as empresas que a gente investe estão próximos do múltiplo histórico, até algumas abaixo. Então, acho que, dado o movimento que está acontecendo em tecnologia, dada a resiliência da economia americana, dado o macro até do que favoreceu, porque voltou a probabilidade um pouco mais de queda, que é uma proteção, uma put para o mercado, a gente continua gostando, e principalmente em relação ao Brasil, que não tem essas sérias dificuldades macro, né? Mas acho que basicamente seria isso. Eu passo a palavra para o Pedro Drux para ele comentar sobre câmbio, sobre juros, desculpe. Obrigado, Olha. Bom, boa tarde a todos. Vamos dar sequência aqui nos fundos de multimercados, falando da parte de juros. Eu acho que, assim, fazendo até acho uma retrospectiva aí do primeiro semestre do ano, acho que o Duda já comentou um pouco, Paulo e Petrônio também. Eu acho que o Petrônio até sintetizou numa frase boa, que eu acho que foi a surpresa desse primeiro semestre foi o mercado de juros, né, e todo o seu impacto nos outros mercados. Acho que uma frustração grande. O mercado virou o ano para 2024 com uma expectativa grande de que a gente teria finalmente o espaço para o Fed cortar o juro ao longo desse ano, em sincronia com outros países. E realmente foi uma surpresa muito grande. Talvez essa
esse tenha sido o maior impacto aqui no portfólio macro nesse primeiro semestre, que a gente perseguiu até o mês de abril, mais ou menos, posições aplicadas em juros que não performaram bem, né? Mas eu acho que isso foi uma surpresa para o mercado como um todo, né? Muito em cima da resiliência da economia americana e da resiliência da inflação no mundo todo, com a inflação de serviços ainda muito forte, tá? Mais recentemente, o que a gente viu no mês passado foi uma performance positiva do mercado de renda fixa, assim, principalmente no mundo desenvolvido. Como o Paulo falou, a gente está vendo uma confirmação da desaceleração da economia americana, né? Assim, não tem nada muito forte, mas o cenário de soft landing parece estar se concretizando. O mercado de trabalho já dá sinais de um melhor equilíbrio, né? É um mercado aquecido, mas com uma temperatura um pouco mais baixa. Então, as coisas estão caminhando de maneira mais favorável para o Fed. Mesmo assim, o Fed manteve uma postura conservadora na última reunião do FONC, que acabou sendo benéfico para o mercado de renda fixa. Então, a gente viu as taxas fechando ao longo do mês nos Estados Unidos. Na Europa, tinha se desenhado um cenário de uma reaceleração da atividade econômica. Os números mais recentes acabaram frustrando um pouco, então também baixou um pouco a temperatura. E a gente viu uma performance positiva nessa região também, com algum fechamento de taxa. Em termos de portfólio que a gente fez, o que a gente está fazendo no mundo desenvolvido, a gente continua com um risco reduzido, como a gente falou no mês passado, mas a gente tem pequenas posições em algumas regiões. No mês de junho, a gente voltou a ter uma posição aplicada nos Estados Unidos, com esses números melhores de inflação e atividade econômica, como falei aqui, confirmando um cenário de desaceleração. A postura mais conservadora do Fed deixa a gente até mais animado, porque o mercado não mergulha de cabeça nesse tema de desaceleração e não coloca muito corte de maneira aguda. O contraponto a essa posição foi esse ponto que o Paulo falou. Eu acho que para o segundo semestre esse tema de eleição americana vai ser muito forte e você tem essas questões fiscais se manifestando em diversos mercados, né? Acho que esse é o risco para a posição, mas a gente gosta do preço. O mercado hoje precifica uma queda e meia até o final do ano. A taxa de 10 anos perto de 4,5, eu acho que também nos parece atrativa para esse cenário de desaceleração com risco de risk-off, né? Se essa turbulência fiscal, turbulência de eleições se mostrar presente, tá? E a gente também tem posições na Europa aplicadas. Eu acho que esses números mais recentes de atividade econômica deram um pouco mais de convicção. O Banco Central Europeu deu início ao ciclo de corte de juros, ainda tem muita discussão, né? Como é que vai ser? Tem opiniões de alguns diretores numa linha um pouco mais conservadora, alguns um pouco mais conforto de dar sequência ao ciclo de corte de juros. Teve esse episódio da França, que é importante, né, destacar, que trouxe uma volatilidade grande para a renda fixa na região. A gente, por um período, até carregou um spread, né, que era França, Itália, periferia contra o Bund alemão, então tomado nesses países, França e Itália contra o Bund alemão, performou bem. A gente realizou essas posições, tá? Então a gente está com essas posições aplicadas nos Estados Unidos e Europa. Uma posição tomada no Japão, né? O Japão continua se diferenciando assim do mundo desenvolvido. É um banco central que hesita muito em dar sequência à normalização de política monetária. Os dados, a conjuntura econômica tem mostrado uma atividade forte e a inflação sustentavelmente assim acima de 2%, que é a meta. E acho que o que fala mais alto sobre isso é o desequilíbrio no câmbio. A gente deve comentar, mas a gente está vendo o Ien com uma performance muito negativa, né, depreciando de maneira muito intensa, né, e eu acho que a única maneira de resolver isso é através de uma normalização da política monetária, que o Banco Central japonês hesita muito em fazer, né, por conta dos excessos de alavancagem no sistema bancário. Acho que ele tem medo, né, de fazer esse movimento de maneira mais agressiva, mas assim, todas as variáveis deixam muito claro que o Banco Central do Japão tem espaço para fazer um movimento de aperto monetário. Então, a gente tem uma posição tomada no Japão, né, tentando capturar um pouco esse cenário. Nos emergentes, o risco é reduzido. A gente tem uma visão negativa de Brasil. As coisas mudaram de maneira muito rápida. A gente veio de um ciclo de corte de juros que foi interrompido na última reunião do Copom. Acho que a gente está passando por uma deterioração muito intensa. Obviamente, a nossa fragilidade fiscal
a política fiscal é a nossa maior fragilidade, ela volta e meia volta para o holofote, acho que agora está muito forte, né? As manifestações aí do Poder Executivo não têm ajudado, né? Parece que tem uma divergência de diagnóstico, né? Uma dúvida se realmente precisa haver uma consolidação ou não. O mercado está com uma sensibilidade muito alta, fiscal é um tema no mundo inteiro, e aqui no Brasil também está se tornando, né? E as evidências, como o Paulo já bem colocou aqui, da conjuntura econômica, a gente não tem muita ociosidade na economia. Então, as evidências não são de que a taxa de juros está realmente restritiva, tão restritiva o suficiente, né, para fazer essa convergência da inflação e trazer as expectativas de volta para próximo da meta. Então, o mercado, o Brasil aqui, a performance dos ativos foi extremamente negativa, né? A gente, com a renda fixa mais calma lá fora, o Brasil abriu taxa de maneira muito intensa, obviamente a depreciação do câmbio contribuiu bastante para isso, e essa questão fiscal. O mercado agora precifica numa alta de 100 bases de Selic esse ano, num juro terminal próximo de 12. Né? A desancoragem das expectativas é muito grande, a gente viu um movimento forte de elevação das inflações implícitas também, então o Banco Central está numa posição muito delicada, mas eu acho que a decisão do último Copom foi positiva, né? A gente migrou para o consenso depois de tanto ruído com o dissenso da decisão anterior. Eu acho que a comunicação oficial foi boa, e teve uma notícia positiva também, que foi o arcabouço aí do sistema de metas, finalmente o texto veio a público, né? Eu acho que é um avanço assim, institucional do Brasil a despeito de tanto ruído. Mas o cenário que está se concretizando é um cenário onde parece que o Banco Central vai precisar subir o juro, salvo uma guinada que não parece que vai acontecer da política fiscal, né? A gente sabe que a necessidade é enorme, a gente sabe o diagnóstico, mas realmente não existe uma vontade clara do lado político de fazer a convergência que vai ajudar muito o trabalho do Banco Central. Então, nessas condições, parece que em algum momento o Banco Central vai precisar subir o juro. Eu acho que a discussão de timing é muito pertinente. A gente, com essa visão, apesar dessa visão negativa, a gente está sem posições. Eu acho que o mercado já tem preço. O mercado se moveu de maneira rápida, né, entre virar de flexibilização para aperto monetário. Já se moveu bastante, então essas tendências nunca são em linha reta, mas acho que nesse momento a gente está preferindo operar de maneira tática. A gente veio operando ao longo do mês com posições mais negativas, mas, de novo, de maneira muito tática por conta da volatilidade muito elevada. Então, o nosso risco relevante está no livro internacional, nessas posições aplicadas, né, Estados Unidos e Europa, e tomado no Japão, e aqui no Brasil, risco muito reduzido, com esse viés negativo. Acho que é isso. Vou passar para o Chibante aqui para falar de moedas. Obrigado, Pedro. Boa tarde a todos. Bom, o mês de junho acabou sendo um mês de dólar forte em geral. Acho que o destaque, sem dúvida, acabou sendo a região aqui da América Latina. Destaque para o peso mexicano, o peso colombiano e, mais uma vez, aqui o real. Eu acrescentaria nessa notícia, né, nesse noticiário mais, né, como o Paulo, Pedro, Petrônio já comentaram aqui, essa preocupação fiscal de uma maneira geral. Eu acrescentaria também esse noticiário em relação ao México, né? Eu acho que foi a eleição no México, começo desse mês aí, acabou, né, com a vitória da candidata, né, da situação, do López Obrador. Acho que era esperado, mas acho que a grande surpresa acabou sendo a composição no Congresso mais favorável aí para o governo, e o governo já tendo potência aí para fazer, implementar ou tentar levar adiante aí reformas constitucionais importantes aí, sendo a primeira delas aí a reforma do Poder Judiciário. Então, acho que isso aí acabou sendo uma espécie de um alarme, aí, um wake-up call aí para também em meio a essa preocupação aí com o fiscal. Acho que deu também, o México vinha operando, de certa forma, como um queridinho assim, do mercados emergentes, e acho que teve uma surpresa negativa aqui também, que foi bastante importante. Além disso, na Colômbia também você está tendo, né, realmente uma preocupação com o fiscal muito grande, né? A gente vai ter um fiscal esse ano, a projeção de déficit fiscal esse ano vai ser o pior desde 2020, né, no auge da pandemia,
e acho que não à toa também ao longo desse mês a gente acabou tendo, também a Colômbia acabou tendo uma mudança de outlook aí pela Moody's, acabou tomando um downgrade também. Então também é mais um país também que tá aí no holofote aí também, pelo lado mais negativo. Aqui, então, falando na parte de book, aqui a gente segue mais na parte de Brasil, também com posições pequenas aqui no real, risco baixo, operando de maneira mais tática, mas como o Pedro mencionou, também com esse viés mais negativo, né? A moeda sofreu bastante também ao longo desse mês, né? Já sofreu bastante no mês anterior também. A gente acha que teve essa reprecificação aí na parte de juros também. Acho que o BC acabou tendo sendo obrigado aí a vir para uma posição mais conservadora, e a gente está atento aqui para se eventualmente o mercado ainda não está disfuncional, mas se está começando a atingir níveis aqui importantes onde pode começar a acontecer momentos aqui de disfuncionalidade. Então, acho que o ponto agora é ficar atento para uma possível intervenção do BC. Não está aparecendo ainda o caso, ainda não teve nenhum dia muito dramático aqui em termos de disfuncionalidade, mas acho que já começa a ficar bastante interessante aqui acompanhar. Então, a gente segue com posições táticas aqui pequenas, mais compradas em dólar, né? Uma cabeça um pouco mais negativa aqui, como o Pedro falou, já começa a ter preço também e tem esse risco do Banco Central também, podendo estar mais próximo aí de fazer algum tipo de intervenção. Acho que, além disso, no book internacional, a gente segue com a posição comprada em dólar contra a moeda chinesa. Eu acho que, de certa forma, a gente está começando agora também a operar. Eu acho que esse evento aí do debate americano, eu acho que trouxe também um pouco à luz aí que está chegando a hora de começar a entrar no capítulo de eleição americana. E aí eu acho que, nesse contexto, é uma posição que faz bastante sentido carregar, já que acho que vai ser colocada uma luz bastante forte nessa guerra de tarifas, né? E eu acho que certamente a China vai ser o principal, na nossa visão aqui, vai ser o principal mercado aí a sofrer com essa discussão. Então, a gente está carregando essa posição ainda aqui. Além disso, tem uma história local também bastante interessante. É uma economia que está fraca, com dificuldade de encontrar uma saída. O mercado de construção civil segue ainda, né, que é um motor de crescimento, segue ainda bastante pressionado. Por outro lado, a inflação segue super controlada. Então, como o Pedro mencionou, o iene também, né, segue muito fraco. Então, a impressão que a gente tem aqui é que, da maneira cautelosa aqui, mas que provavelmente a China vai continuar deixando aí a moeda andar um pouco mais, né? Então, depreciar um pouco mais aí contra o dólar, talvez usando dessa forma aí como sendo o principal motor aí para tentar desenvolver, trazer crescimento para a economia. Então, basicamente é isso que a gente tem carregado aqui. Eu passo agora para a Bel para fazer as considerações finais aqui. Pessoal, a gente recebeu aqui uma pergunta sobre as diferenças de alocação entre o OCAN Liquidez, que é o fundo B1, né, de crédito privado, e o OCAN Crédito Corporativo 30. Petrônio, te convido a responder, por favor. Obrigado, Bel. Eu acho, a pergunta é boa, eu acho que ela é até pertinente, porque quando a gente olha o desempenho dos fundos no ano passado e nesse ano, eu acho que você não viu uma diferença tão grande só pelo desempenho do fundo, né? E eu acho que aí dá margem para a gente falar um pouquinho do processo e um pouquinho da alocação. De um lado, eu acho que o processo de investimento aqui na OCAN, na parte de crédito, ele tem uma peculiaridade, que é o fato da gente ter um time aí todo, né, de macro, micro, e a gente usar isso como pano de fundo para fazer a alocação junto com a análise de risco, né? E então, assim, essas tendências, elas sempre são um pano de fundo, né, que ajudam em todo o processo de alocação de todos os fundos de maneira igual. E ano passado, a gente acabou ficando muito conservador, e nesse ano também
no começo do ano, a gente acabou optando por ter uma postura bastante conservadora em setores a alocar, por conta de todo esse cenário de incerteza, né? E nesse sentido, acaba que a diferença de alocação entre os fundos D1 e D30 fica muito por conta da liquidez do produto, né? O D1 é um fundo que provê ao investidor uma liquidez bem maior, portanto, ele tem que ter um percentual de caixa maior e, da mesma forma, um percentual na carteira de crédito em produtos estruturados um pouco menor, né? E ano passado, eu acho que o grande mote foi você comprar papéis de primeiríssima linha que estavam fora de padrão, e isso permite, são papéis líquidos, né? Então não havia, de fato, a diferença de alocação relevante entre o D1 e o D30. Ao longo do tempo, eu diria que deste ano em particular, quando a gente volta à normalidade, é natural que a gente tenha mais diferença. Então, hoje, a gente está com a posição de caixa no D1 bem maior do que no D30, né? É natural por conta da liquidez e do tamanho do fundo, e, ao mesmo tempo, o percentual em operações mais estruturadas no D30 segue um pouquinho maior, de forma que ambos os fundos, quando eu olho aqui o portfólio, são os mesmos ativos, que muda um pouco a sua composição, mas o natural é que o fundo D30 ande com a rentabilidade mais alta do que o D1, como é o usual. Eu acho que é isso, Bel. Não sei se eu respondi plenamente, ou tem mais alguma coisa. Não, é só isso mesmo, Petrone. Obrigada pela resposta. E caso, assim, vocês tenham mais perguntas, é só mandar um e-mail para nós que a gente responde. E queria, de novo, agradecer a presença de todos no call e a gente se encontra no mês que vem. Obrigada, pessoal. Uma boa semana. Obrigado, boa semana. Obrigado a todos. Obrigado.